Eu vou abrir os trabalhos, então, do dia. A gente tem um dia com bastante discussões. E vou apresentar os nossos convidados que já fizeram o favor de vir para cá. Eu não preciso ficar chamando. Então, eu queria apresentar para vocês o Salomão da Costa Santos, que é quilombola da comunidade Igarapé São João, Abaetetuba, aqui do Pará. É graduado em administração pela UFPA, membro do conselho diretor da Malungu, e vai contar um pouco para a gente como é que está a luta das comunidades quilombolas aqui no estado. Depois nós temos o Danilo Prado Araújo, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em Sociedade, Ambiente e Território pela UFMG, especialização em georreferência de imóveis rurais pela Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, e é servidor público de carreira como perito federal territorial do INCRA, já desde 2008. Eu estou resumindo aqui, porque o currículo do pessoal não é brincadeira, não. E, por fim, a gente vai ter o querido Gerolano Trecani, o Domenico Trecani, que é doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal do Pará, é professor da Faculdade de Graduação de Direito e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da UFPA, professor do Programa de Pós-Graduação também em Direito e Desenvolvimento da Amazônia e do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás e integra a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. Além disso, ele integra a Comissão Permanente de monitoramento, estudo e assessoramento das questões ligadas à grilagem, aqui no estado do Pará, e faz parte do Grupo de Trabalho de Governança Fundiária do Tribunal de Justiça, também do estado. E, por fim, ele é consultor jurídico da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do estado do Pará, FETAGRE, da coordenação da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do estado do Pará, Malungu, e da Comissão Pró-Índio do estado de São Paulo. Então, é isso. A gente tem... o tempo está quase que livre ali, 25 minutos para cada um. Vou começar com o Danilo, pode ser? Então, pronto. Você prefere isso? Esse aqui mesmo. Maravilha. Tem slides? Tem os slides. Vocês estão com o slide dele já, né? Não? Você deu para eles? Mandou para não, Cássia? Vamos fazer um pequeno ajuste técnico. Ou poderia o Salomão falar, então, depois eu falo. Então, pronto. Pode ser? Pode ser. Estando aceso? Tá ligado. Aí dá para ouvir bem, né? Tá gravando. Estão ouvindo? Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero saudar a mesa em nome do professor Trecani, dizer que é imensa alegria estar aqui, representando a Malungu. Dizer para vocês que está aqui, e aí eu falei até para a Ana, quando eu recebi o convite, eu li muito rápido, e aí eu respondi que eu estaria presente, mas pensei que eu estaria do outro lado, não estaria do lado de cá, né? E aí, quando foi... E depois eu mandei a resposta, e aí ela disse... Aí eu fui perceber que era para o lado de cá da mesa. Aí eu disse, se eu tivesse olhado direito, eu ia pedir para ficar do lado de lá. Mas estar aqui é importante. Dizer para vocês que eu faço parte, venho, como eu falo, de uma comunidade quilombola, no município de Abaetetuba. Hoje faço parte do Conselho Diretor da Malungu, que é esta associação que congrega as associações de comunidade quilombola do estado do Pará. Dizer para vocês que o tema que vem proposto dos desafios
do ordenamento territorial brasileiro, e aí essa é uma questão muito mais jurídica, e aí eu falei para a Ana também que depois que eu ouvi ontem a apresentação do professor, da professora e do professor Benatti, eu disse que esse é um tema que, para nós, ele é muito importante. Mas essa mercantilização da terra, e aí que para nós é um pouco mais além, que é o nosso território, que é o que nós defendemos, e aí eu quero trazer uma coisa, um pouco daquilo que a gente vive. Eu acho que essas questões jurídicas ficam para os advogados, para os doutores, mas eu quero trazer um pouco da experiência que a gente vive no Quilombo, trazer um pouco daquilo que é o nosso cotidiano, a nossa vivência. Então, para a gente, o ordenamento jurídico, talvez a gente olhe para um outro lado, que queríamos que não fosse necessário, que para a gente não é, a gente acha que não é, porque os nossos quilombos já vêm há mais de 300 anos, a história deles e da onde eu venho, eu trago isso. É um quilombo que, e eu falo que é um quilombo diferente, porque as questões oficiais, para a história do governo, os quilombos eram aquele onde os negros haviam fugido. E eu cheguei a ler sobre isso. O quilombo onde tinha um pilão, onde tinha 2 negros, um pilão, uma choupana, ali já era um quilombo, era o foragido. Eu falo que o nosso quilombo, de onde eu venho, é um quilombo diferente. É um quilombo onde os senhores saíram. Saíram pelo fato que a lei começa a chegar, não pode mais usar o trabalho escravo, então não era mais para eles, economicamente, estar naquele lugar. Então, eles resolveram juntar tudo que tinha, largar aqueles que foram escravizados naquele lugar e viver à sua maneira. E a gente vem vivendo isso. Então, eu digo que, para nós, aquilo que o professor Benatti falou ali, que aquela harmonia com a natureza, quando ele falou que a planta tem a sensibilidade de ver, sentir que aquele que é o seu cuidador está chegando, eu começo a fazer reflexão do quilombo, porque nós vivemos isso, nós trazemos essa essência, em ter esse contato com a natureza e saber que a natureza não é para nós expropriarmos dela, mas nós fazemos parte dela, nós cuidamos dela porque nós fazemos parte. Então, viver nesse ambiente de harmonia entre a natureza, entre as plantas e os animais, para nós isso é comum. Mas quando o professor trouxe ontem, na fala dele, que se a gente tivesse Marte, seria melhor, porque a gente está querendo acabar com a Terra que a gente tem, e aí eu trago experiências do quilombo, da onde eu venho, que é um quilombo que hoje está titulado, que tem o seu registro, que está com a sua garantia, mas é um quilombo que, de vez em quando, é invadido. É um quilombo que, de vez em quando, é um território que, de vez em quando, tem ações ao contrário daquilo que a gente preserva. E aí, quando a gente busca os órgãos, quando a gente busca a justiça, a gente tem aquela demora que a gente queria que funcionasse. Eu não sei se vocês ouviram nos noticiários, mas saiu em Abaetetuba agora uma mortandade de peixe. Nós estamos num território onde estamos cercados pelos grandes projetos, Dendê e fazendas. Nós estamos na fronteira. A única área preservada ainda é nossa, mas sofre os impactos do agrotóxico, daquilo que vem da fazenda. Nós tivemos agora, o rio ficou, peixes morreram, o rio ficou ruim, não se podia usar a água do rio. Agora, imagine-se um território
onde a gente não pode usar a água do rio. Então, a gente vem sofrendo esses impactos, apesar de ter uma legislação que possa nos dar o direito, mas isso não é aplicado na prática. A gente vem sofrendo os impactos ambientais, a gente vem sofrendo todas as mazelas não causadas por nós, porque nós somos os defensores. E a Malungo é uma organização que ela tem mais de 2 décadas, e ela trabalha para que os territórios eles sejam titulados, eles sejam resguardados. Então, isso que a gente vê aqui, e aí os desafios que a gente tem o impacto de fora, porque dentro do nosso território, a gente tem ordenamento, a gente cuida, a gente trata, a gente vive em convívio com a natureza, fazendo parte da natureza. A gente vive em harmonia. E estar aqui neste dia é importante para que possa ecoar o grito e possa ter a ajuda de vocês. Porque se nós não tivermos as nossas fronteiras que a gente guarda a natureza, a gente vai perder. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que é imenso prazer estar aqui com vocês e agradecer a Abram por essa oportunidade. Muito obrigado. Só vamos esperar poder colocar a apresentação. Deixa eu só colocar, bom dia a todas e todos. Não, enquanto a gente ajeita, acho que é uma pergunta muito relevante, porque o Estado do Pará, modéstia à parte, né, Salomão, é o melhor do Brasil no que diz respeito ao reconhecimento de direitos territoriais. Nós temos mais de 700 mil hectares reconhecidos. Nós temos, portanto, que registrar algumas etapas que são fundamentais. Primeiro, ainda em 1995, portanto, no governo Fernando Henrique, foi expedido no Estado do Pará o primeiro título da história do Brasil pós-Constituição 88, que é aquele de Boa Vista. É 500 hectares, não é muita coisa, mas era o começo para poder depois termos a possibilidade de ter mais vários títulos expedidos pelo governo federal. O governo do Estado do Pará, só em 97, criou um grupo de trabalho específico para poder implementar a política pública de reconhecimento de direito territorial. A partir daí, em 99, tivemos as primeiras normas estaduais e as primeiras titulações. Por isso que esse território de Abaetetuba, da Árquea, ele se insere neste momento histórico. Tivemos um terceiro momento histórico, que foi o reconhecimento por parte da Fundação Cultural Palmares. Naquele momento, antes do decreto 4887, meu Deus, ajudei a escrever e agora até perco o número. Pior que eu estava na comissão de redação, mas enfim. Antes desse decreto, a competência tinha sido da Fundação Cultural Palmares, tá? Que deu certo no Estado do Pará e Amapá, e não deu certo em nenhum outro estado do Brasil, porque se partia do pressuposto errado de que o artigo 68 era equiparado ao 231, parágrafo 6º, isto é uma desapropriação constitucional, o que não é o caso. Portanto, todos os títulos emitidos pela Fundação Cultural Palmares, fora do Pará e Amapá, ainda hoje estão complicados, tipo Calunga, Conceição dos Crioulas, etc., muito etc. nisso. Finalmente, a quarta e última etapa, depois de 2003, são as titulações mais recentes, poucas do governo federal, muito poucas do governo federal, e razoavelmente numerosas
por parte do governo estadual. Só para se ter uma ideia, no ano passado nós temos 15 títulos estaduais. Pequenos, de áreas não conflitivas, e temos dezenas de processos, mais de 50, 60 processos tramitando, com áreas mais complicadas que o governo estadual, infelizmente, não enfrenta com a necessária agilidade. Portanto, são vários momentos que se colocam. A senhora levantou uma questão que é objeto agora, desde o ano passado, mas sobretudo agora, este ano, das assim chamadas mesas quilombolas. Nós adotamos no Pará o modelo mesa quilombola, que foi criado pelo INCRA, na verdade, ainda na administração da presidenta Dilma. Tá? Foi incorporado também na dinâmica estadual, e agora, na mesa quilombola estadual, está se discutindo, e federal, está se discutindo exatamente o reconhecimento dos quilombos titulados pelo governo do Estado, que possam vir a ser contemplados como as políticas públicas federais. É bom lembrar que no Pará, assim que era titulado um território quilombola por parte do governo federal, imediatamente, ou no mesmo ato, ou logo em seguida, era criado assim chamado Projeto Especial Quilombola, o PAEQ, que hoje seria o território quilombola na nova nomenclatura que o INCRA utiliza mais recentemente. Portanto, para os federais, as políticas públicas de reforma agrária não foram tão grandes, tão tempestivas e tanto quanto necessário, mas já estavam previstas desde o começo. O problema, e eu finalizo, é a nível estadual, porque a legislação do Estado do Pará, que antecede a federal, ela reconhece como mecanismo fundamental o autorreconhecimento, e é de 99, portanto, antes do Brasil ter incorporado a 169 da OIT, que só será em 2003 e 2004. Portanto, não é necessário para uma comunidade quilombola do Estado do Pará ter o certificado Palmares. O certificado ou autorreconhecimento da própria comunidade supre a qualquer necessidade. Problema, porém, quando se quer ter acesso a políticas federais, aí precisa ter o certificado. Nós tivemos, semana passada, um seminário, depois, terceira, quarta vez, né, para poder ver, junto com a Palmares, a seguinte situação. Se o governo do Estado reconheceu e titulou os quilombos, por que a Palmares, ex ofício, não declara aquela comunidade como certificada? O problema é que é certificado de iniciativa da comunidade, não é iniciativa da Fundação Cultural Palmares, eles dizem. Posso até concordar em parte, mas, enfim, este é o processo que estamos neste momento. Um trabalho de massificação das certificações em áreas estaduais, para que elas possam ter acesso aos recursos federais. Algumas áreas estaduais já tiveram acesso, isto é, já tiveram os seus membros incluídos na RB do INCRA. Agora estão aguardando, evidentemente, todo o desenvolvimento de todas as políticas aos quais todas essas comunidades têm direito. Me alonguei um pouco, mas talvez ajudou a ter um quadro mais geral. Obrigado, professor. Então, dando sequência aqui, né? Um bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Dizer que, para mim, é uma honra poder compartilhar o trabalho que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem desenvolvido ao longo desses 3 anos, né, na temática da governança fundiária. E deixo aqui um abraço do secretário Moisés para todos vocês, né, que não pôde estar aqui presente para participar, mas não deixou de enviar, né, um representante do Ministério para compartilhar com todos vocês, né, os feitos e as propostas que nós temos discutido no âmbito do governo. Bom, o contexto atual que a gente está falando aqui, que ia ter que dar referência para a nossa fala,
ele começa, um recorte bem recente, começa com um relatório que o TCU publicou em 2022, né? Um relatório que eles publicam periodicamente, avaliando a administração pública. E, nesse último relatório de 2022, o TCU incluiu a governança territorial e fundiária na lista das ações, na lista de alto risco da administração pública. E, dentre os problemas elencados pelo TCU, destaca-se aí, né, o pouco conhecimento sobre a ocupação do território, que é um problema de cadastro, né? Ontem o professor Benatti pontuou sobre isso, né? A inconsistência entre a intervenção do governo e os problemas diagnosticados em relação ao solo e à água, ausência de planejamento integrado para políticas públicas de regulação, né? Assim como a avaliação e o monitoramento dessas políticas, e a ausência de articulação entre essas instituições, ou seja, cada um trabalha do seu jeito, da sua forma, né? E, segundo o TCU, esses problemas têm gerado um impacto, né, e um risco de reduzir a produtividade global da alimentação, da produção de alimentos no Brasil, de até 12% nos próximos 25 anos. Então, esse é o quadro, o diagnóstico, né, que a gente, ao assumir o governo em 2023, do ponto de vista da administração pública, assumimos. Então, a partir desse diagnóstico, o ministro Paulo Teixeira criou um grupo de trabalho para propor melhorias da governança fundiária brasileira, com o secretário Moisés coordenando, e a gente passou ali o primeiro ano, 6 meses ali discutindo isso, né? Ao final do ano a gente publicou esse relatório, né, que a gente já socializou com vocês, né? Acho que a maioria já teve acesso e pôde apreciar o conteúdo que está nele aqui. O professor Benatti participou desse processo, o professor Tecani também, muitos de vocês. E que esse relatório consolida, né, algumas propostas de medidas estruturantes para melhorar a governança fundiária brasileira. Dentre elas, destaca aqui a proposição da Política Nacional de Governança da Terra, né, uma minuta de decreto que está em tramitação. A gente já obteve, o que eu vou apresentar para vocês aqui, já está pacificado já com a anuência do MMA, do Ministério de Povos Indígenas, e estamos fechando algumas arestas com o Ministério da Gestão e Inovação, né, o MGI, do qual onde está ali situado a SPU, que tinha algumas divergências, mas que já está sendo resolvido. Então, dentre o objetivo dessa política, em resposta ao diagnóstico feito pela TCU, integrar, articular e adequar políticas, planos, programas, projetos e ações indutoras da governança responsável da terra, contribuindo para a regulação, democratização da terra, os direitos e deveres de posse e propriedade, a redução dos conflitos no campo, segurança alimentar, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Como diretriz, né, para a política, a gente colocou aí abaixo, né, como pilares, né, as diretrizes voluntárias da governança da terra da ONU, a Convenção 169 da OIT, que diz respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, a ISO 19152, que trata do modelo internacional para o cadastro territorial rural, e o Acordo de Paris, né, que trata das mudanças climáticas. E isso trabalhando em regime de cooperação entre a União, os estados e os municípios, né, que o município está ali na ponta e, em determinadas situações, é importante estar envolvido para o êxito da política. E, abaixo de tudo, na sua base, nós temos aí a sociedade, que tem direito a acesso à informação, e aos usuários dessa política, que são os beneficiários de todas as ações dos instrumentos que nós vamos falar logo na sequência.
Então, a proposta que a gente apresentou, ela estabelece uma política com 3 instâncias de governança, uma instância de topo, que nós estamos denominando, né, decisória e deliberativa, composta por órgãos de governo apenas, uma instância intermediária, né, que nós estamos chamando de instância consultiva, onde é garantida a participação da sociedade, e uma instância executiva, onde estaria relacionada aí todos os órgãos executores da política que hoje trabalham com isso, seja no governo federal, no governo dos estados e em alguns municípios, para trabalhar em harmonia com o que for, né, discutido e deliberado pelas instâncias superiores. Em termos de organograma, o que está pautado é a concentração de um comitê gestor, aí reunido com a participação do MDA, MGI, MMA e MPI, apoiado por um centro de inteligência para subsidiar nas informações, produção de informações, informações estratégicas, né, produzidas aí pelo MDA e o INCRA, né, e, em suas bases, de um lado, né, apoiado pelo Conselho Consultivo, que seria essa instância de participação social. Nós estamos propondo a criação do Conselho Nacional de Governança da Terra. Nesse conselho, a gente vai ter câmaras e espaços setoriais permanentes e temporários para discutir os temas relevantes relacionado à temática da governança, né? Por exemplo, a gente está propondo já diretamente na minuta do decreto, já vincular a Comissão Nacional de Violência no Campo e a Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas como setorial permanente desse Conselho, que deve estar vinculado a essa estrutura. E outras questões também, que eu vou apresentar logo na frente, que eu acho que são temas que são discussões temporárias, mas são temas permanentes que deveriam ficar, né, vinculado nessa estrutura. Então, da outra parte, a gente tem a parte executiva, que são os órgãos executores federais, INCRA, SPU, FUNAI, ICMBio, os órgãos executores estaduais, que são aí os órgãos de terras e também ambientais, né, em determinadas situações, e também os municípios que podem apoiar nesse trabalho. Detalhando mais aqui na perspectiva da participação social, o Conselho, a gente imagina, né, que ele pode contribuir, né, como um ambiente de participação da sociedade na formulação e implementação da política, que é um anseio, além de ser uma crítica da própria administração pública, que a gente viu lá no relatório do TCU, é também uma demanda que a sociedade tem apresentado, né? Ontem mesmo, e sempre que eu encontro o professor Trecani, ele me cobra sobre a participação da sociedade civil na Câmara Técnica de Destinação. Então, a gente, com esse desenho, a gente pretende garantir essa participação, e nos mais variados temas, né? Um tema central e que a gente também defende que seja pautado como uma Câmara Técnica permanente é a questão do cadastro, que é estratégico para a gente ter o principal para tomar decisões e avaliação e monitoramento das ações, que é, né, o cadastro territorial rural. Mais adiante, aqui na apresentação, eu vou detalhar um pouco do que se está pensando para isso, mas essa aí é uma oportunidade dos órgãos que trabalham com dados, que faz registro relacionado à terra, estarem aí representados e propor ajustes e integração de dados para dispor isso publicamente, com transparência. Um outro setorial que a gente propõe também é de registro, como que a gente pode aperfeiçoar esse sistema de registro brasileiro, que em alguns lugares eles são digitais, né, e em pleno século XXI, e em outros lugares ainda muito frágil, né,
frágil no sentido de dispor a informação e na veracidade dos dados que estão disponíveis. Terras públicas, que é, como eu já falei, a vinculação da Câmara Técnica de Destinação nesse conselho. Regularização fundiária, que é um outro ponto também que merece um tratamento específico, mais dialogado, às vezes é muito centralizado nos órgãos, né, e é preciso abrir essa caixa com diálogo para a sociedade, né, a reforma agrária, a avaliação e tributação da terra, aqui é onde é que vai ser discutido o mercado de terras, né, que ontem, muito bem, o professor Guilherme também pautou isso aqui ontem, os conflitos agrários, que é onde a gente propõe também vincular a Comissão Nacional de Violência no Campo, e a questão, né, dos povos originários e dos povos e comunidades tradicionais, né, que nós temos um representante aqui na mesa, o Salomão, que carece de ser também ampliado e colocado sobre esse guarda-chuva, que seria esse conselho. Então, esse conselho teria esse papel estratégico para formular e propor, né, políticas, ajustes e alterações, né, no arcabouço legal e na implementação da política pública. Então, como instrumentos principais aí da política, a gente destaca o Cadastro Territorial Rural Básico, que é um projeto que está em curso no INCRA, para a unificação das bases do Sistema Nacional de Cadastro Rural e do CIGEF, então, unificar as bases literais e geoespaciais do INCRA, a instituição do Selo da Terra, a gente está idealizando isso como se fosse um selo de responsabilidade fundiária, ambiental e social para o cumprimento da função social da propriedade. É algo que a gente está, no momento, instituindo por meio do decreto, para que, a partir do momento que estiver instituído, a gente vai abrir essa discussão com a sociedade. Eu vejo que isso aqui dialoga um pouco com a proposta que o professor Guilherme apresentou ontem aqui. Eu acho que dá para a gente conversar e somar esforço nesse sentido, né, de forma de valorizar aquelas pessoas que buscam a regularidade dos imóveis e a gente ter um diagnóstico, ao mesmo tempo, daqueles imóveis que estão ausentes e que os detentores não querem saber de regularização, o que nos possibilita acender um alerta amarelo e até vermelho para diagnosticar eventuais problemas e distorções, como grilagem de terras e outras coisas mais. Um outro instrumento é o Programa Nacional de Regularização Fundiária e o Programa Nacional de Regularização de Reforma Agrária, que, né, é histórico e que tem passado por várias fases. Hoje nós estamos na 3ª ou 4ª fase, né, do Programa Nacional de Reforma Agrária. E que, no ano passado, foi criado também o Programa Terra da Gente, que potencializou essa iniciativa. Então, apresentando aqui mais um pouco sobre a questão do cadastro territorial, né, tem um emaranhado aí, né? Mas isso aí é só para caracterizar o problema que é o cadastro hoje. Essa imagem, né, foi produzida por a Paixão, que no seu doutorado, ela fez um levantamento dos cadastros que existiam no Brasil. E esse estudo dela foi antes do CAR. Então, o CAR ainda está fora disso aqui. Então, mais um cadastro além. Então, isso aí é para revelar, né, que os municípios, né, têm os cadastros urbanos, o governo federal, os cadastros rurais, e a gente precisa, e o que acontece? Esses cadastros eles não têm conexões entre si. É cada um na sua base, off-grid, né, e não conversam entre si. Então, o que nós estamos propondo, e aí com base nessa ISO que define um modelo, para o modelo internacional de cadastro, é a proposição de um cadastro, unificando. O objetivo principal é unificar essas duas bases que tem no INCRA, a literal e a geoespacial, e dispor esses dados para os demais cadastros que tem no Brasil. Então, é o cadastro da Receita, né? Então, aqui seria o INCRA
com esse papel integrador, né, tendo um cadastro básico territorial, com interoperabilidade e integração ali com os dados do registro público, com a Receita Federal, que é a base do ITR, com o CAR, né, com as instituições financeiras, com os tribunais de justiça, os órgãos de terras estaduais, né, as diversas associações, né, que representam e atuam no tema, né, e as organizações diretas, que precisam ter acesso e dispor desses dados. Como que a gente imagina, né, o cadastro ele tem que ter esse papel básico para definir padrões de interoperabilidade, vinculando o cadastro básico, que seria o fundiário mesmo do INCRA, então, por isso que ele tem que estar nessa base, e os 12 cadastros que conceitualmente, né, os acadêmicos da área de cadastro definem como cadastros temáticos, que é o cadastro do ITR, né, que diz respeito aos dados de mercado de terras e tributação, é o cadastro ambiental, o cadastro das terras públicas lá da SPU, né, e esses outros cadastros que existem, do cadastro das florestas públicas, do Serviço Florestal Brasileiro. Com isso, né, todos esses cadastros temáticos trabalhando sobre uma única base fundiária. Né, esse que é o nosso objetivo, a nossa visão de futuro. Esperamos que, o mais breve possível, a gente pode alcançar isso. A expectativa nossa é que esse novo cadastro seja lançado até o final do próximo ano. Né, já tem uma equipe viabilizada, tem um recurso do projeto Fundo Amazônia também destinado para essa finalidade. Então, a gente acredita, né, que a gente só poderá alcançar uma governança responsável da terra quando termos a base de dados consolidada nessa perspectiva. No que diz respeito à regularização fundiária, a gente, no âmbito do Ministério e do INCRA, tem proposto uma ação que vai além da entrega do título. Né? É óbvio que falar de um processo de regularização sem trabalhar, né, com sistemas, né, de georreferenciamento, como o SIGEF, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o CAR propriamente, porque é importante que, nos projetos de regularização fundiária, a ação da regularização esteja conectada com o CAR. De forma que a gente vai, ao longo do tempo, aperfeiçoando essa base. Mas isso o aprendizado nos mostrou que não é suficiente, porque é importante assim incluir aquele beneficiário da regularização fundiária, verificar se ele é um potencial agricultor familiar e, por que não, incluí-lo no cadastro da agricultura familiar, que é o CAF, né, que é o passaporte para essa família acessar uma série de políticas públicas, como, por exemplo, a assistência técnica, que a assistência técnica é o meio para que a família tenha acesso a diversos outros acessos, como o PRONAF. E, por meio do PRONAF, né, a gente tem aí uma retomada, uma reatividade econômica, né, seja ela do ponto de vista da agricultura tradicional ou da agricultura, né, do uso tradicional da floresta, do cerrado, né, do extrativismo. Então, com isso, a gente imagina, né, trazer impactos, tanto a regularidade fundiária e ambiental, como também a ativação econômica regional e um conhecimento maior da malha fundiária brasileira, que é a ampliação da cobertura do cadastro georreferenciado, que hoje, a base do INCRA, do SIGEF, ela alcança aí algo em torno de 40%. Então, nós estamos falando aqui de 60% do território brasileiro ainda desconhecida do ponto de vista do SIGEF espacialmente. É lógico que outros cadastros têm uma cobertura maior, como o CAR, mas você sabe que é uma cobertura que não é muito fiel. Mas é uma informação que a gente usa principalmente para fazer esse diagnóstico de demanda para a regularização fundiária. E aqui, né, no ponto de vista de integração de política pública, né, foi lançado, ano passado, uma linha de crédito do PRONAF,
Pronaf Regularização, que visa ampliar essa cobertura cadastral com georreferenciamento. Esse ano nós já vamos ampliar esse valor, já vai para 10 mil o financiamento, né, mas rodou pouco. A gente, esse ano, já vai ampliar para 30 mil, 20 mil ou 30 mil reais o valor para cada família beneficiária, regularização dos seus imóveis. E aqui a gente vai apresentar para vocês, como nós estamos na Amazônia, eu acho que é importante prestar conta para o povo da Amazônia, né, sobre um projeto Caminhos Verdes, que o INCRA, o MDA, elaborou para o BNDES e já foi aprovada na primeira instância do BNDES. E a perspectiva é que o contrato seja assinado agora no Plano Safra, e esse recurso fica disponível para investir aqui na região. Então, esse projeto ele está, né, em visão geral, contribui com a governança fundiária e está relacionado aí com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, tem um lastro aí na proteção, no plano de prevenção e controle do desmatamento, né, o PPCDAM, e também está conectado, né, em resposta, né, à lista de alto risco da Administração Pública Federal, né, que o TCU, quando o TCU inclui a governança nesse documento. Como componentes, né, esse projeto tem basicamente dois componentes, um componente que diz respeito ao fortalecimento e ampliação da governança fundiária e inteligência territorial. Nesse componente, a gente vai ter um recurso disponível para a modernização tecnológica das ferramentas utilizadas pelo INCRA, né? Um desses é o cadastro territorial, territorial rural básico. Tem também o desenvolvimento de plataformas para regularização fundiária individual e também de povos e comunidades tradicionais, a plataforma Terras do Brasil, que é uma aplicação, né, que utilizando a partir dos cadastros básicos, e o componente 2, que visa promover a destinação de terras públicas e a regularização fundiária. Aqui é um componente mais massivo, destinado ao georreferenciamento de glebas públicas, assentamentos, de glebas públicas estaduais, federais e assentamentos, equipagem da estrutura dos órgãos de terras da Amazônia, tanto os estaduais como as superintendências do INCRA, né, que carecem de muita estrutura, né, com a compra de viaturas e equipamentos para georreferenciamentos e tudo mais. Mas o grosso aqui é o GEO. Então, com esse projeto, a gente busca ampliar ainda mais o conhecimento territorial da Amazônia em termos de acesso à informação fundiária precisas, né, que é o que faz muita falta quando a gente precisa fazer um trabalho mais acurado. Eu acho que a experiência da Câmara Técnica de Destinação, ela revela isso. Quando a gente precisa fazer um diagnóstico de uma gleba, você tem que fazer um esforço muito grande para coletar a informação. Então, com esse trabalho de georreferenciamento, a gente vai ter uns elementos mais atualizados para avançar. E o outro componente, o terceiro componente, é o componente de gestão, né, do projeto propriamente. Então, em termos de investimento, o recurso do Fundo Amazônia vai aportar 105 milhões no componente 1, que diz respeito à governança e inteligência territorial, aliás, está invertido aí, viu, gente? São 38 milhões no fortalecimento da governança territorial e governança fundiária, e 105 milhões para promover a destinação de terras públicas e regularização fundiária. Então, um total de investimento que a gente está falando aqui, em torno de 146 milhões, que vai ser aplicado nos próximos 4 anos na região amazônica. Era isso, as minhas contribuições, e fico à disposição aqui para a gente fazer o debate. Obrigado. Muito obrigada, Danilo. Ótima exposição. Passo a palavra agora, então, para o professor Treccani. Fica tranquilo. Pessoal,
quem é da participante, dá uma olhadinha no WhatsApp, que a gente está precisando coletar quem vai almoçar no restaurante. Aí responde ali no grupo, por favor. Aproveitar esse intervalinho. Vai ser no final, pode ser? Mas eu acho que... Quer aproveitar enquanto a gente leva ali o slide, Guilherme, e fazer a questão? Sim. Acho que sim, que aí faz um blocão com todo mundo. Pode ser? Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Enquanto carregamos os slides, deixa só fazer uma pequena ressalva. Eu espero que os slides que vou apresentar não sejam muito bagunçados. É que hoje de manhã, quando liguei o computador para trocar um slide, percebi que tinha perdido tudo. Portanto, tive que refazer tudo agora de manhã. E foi bom ter sido o último colocado nesta mesa para poder ver se a gente consegue avançar. Antes de tudo, é fundamental nós percebermos o título do nosso seminário, Soberania Nacional. E aí tentamos entender de onde vem isso. E neste livro, a nossa Constituição Federal, eu sei, eu não sou professor de Direito Constitucional, sou de Direito Agrário, eu sei que todos os artigos da Constituição têm o mesmo valor, o mesmo peso em qualquer lugar que eles sejam colocados. Mas, evidentemente, se os constituintes de 87 e 88 decidiram colocar no primeiro artigo, é porque queriam chamar a atenção sobre algo fundamental, que é a base da República Federativa do Brasil. E entre os incisos deste artigo 1º consta a soberania. Mas muito mais do que olhar o inciso 1º, eu gostaria de chamar a atenção de todas e de todos no parágrafo único deste artigo 1º. Quando vai dizer que todo o poder emana do povo. A maneira como a qual este poder é exercido, isso depende do momento histórico, depende de um conjunto de outras situações. Mas a ideia básica é que o poder é nosso. E aqui me permitam fazer uma ilação que talvez os meus amigos de direito constitucional não vão gostar, não vão apoiar, não vão referendar, mas se todo o poder emana do povo, eu chego à conclusão de que o patrimônio público é do povo brasileiro. A administração do patrimônio público, qualquer que ele seja, é o fundiário, evidentemente, no que diz respeito ao nosso debate, é o fundamental, não é de responsabilidade do governo federal, estaduais, municipais. É também deles. Mas é, sobretudo, um debate que interessa o povo brasileiro. Se isso for verdade, quando nós começamos a discutir o desafio do ordenamento territorial brasileiro, podemos perceber que existem algumas discussões, alguns passos a serem dados. O primeiro é, como já foi colocado na mesa de ontem à noite, reconhecermos que hoje o debate
fundiário está intimamente ligado ao debate ambiental. Portanto, o zoneamento ecológico e econômico não é simplesmente obrigatório para o poder público. Ele é obrigatório, sim, também para qualquer particular. Não vamos esquecer que em 2023 o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o artigo 186 da nossa Constituição, e é bom que isso contrariou os interesses da CNA, mais uma vez, tem que ser entendido na sua integralidade. Portanto, uma propriedade, um imóvel que não cumprir ao mesmo tempo, simultaneamente, por utilizar a expressão que está lá no caput do 186, todos aqueles requisitos, é sim passível de, se for o caso, desapropriação ou expropriação, se tiver trabalho escravo. A segunda grande questão é sairmos do engodo de que a regularização fundiária é desligada da ambiental. Mais uma vez, as duas coisas estão e devem caminhar juntas. E aqui o CAR individual e coletivo é fundamental. Infelizmente, estávamos semana passada num encontro em Brasília, onde foi mostrado como o CAR-PCT, apesar de estar regulamentado, etc., muito etc. nisso, ainda está muito longe em número e em hectares do CAR individual. Portanto, precisamos sim criar mecanismos para que isso possa avançar mais. Por último, mas não por último no sentido de valor, é a retomada da discussão sobre reforma agrária. E aqui me permitam dizer, a minha reforma agrária não é a reforma agrária do Temer, que simplesmente queria, alterando via decreto o Estatuto da Terra, entender que a reforma agrária é simplesmente promover alguns ajustezinhos, fazer uma política. A minha reforma agrária, por incrível que possa parecer, é aquela que está lá no Estatuto da Terra, artigo 1º, parágrafo 1º, que é a alteração da estrutura agrária. E nós estamos sentindo falta. Evidentemente, quem está na mesa não pode ser responsabilizado por nada, tá, Danilo? Mas nós estamos sentindo falta do governo federal retomar aquilo que, não só porque este evento organizado pela ABRA, esse slide eu uso em todas as minhas apresentações, porque a reforma agrária é, sim, instrumento de pacificação, de justiça social, e tudo aquilo que está na mensagem, por incrível que pareça, do Castelo Branco lá em 64. Portanto, retomar o debate sobre reforma agrária é fundamental. Ano passado, nós festejamos os 60 anos do Estatuto da Terra, e foi muito brilhante uma carta que o próprio Guilherme leu para todos nós, né, que concluiu o nosso seminário colocando a necessidade de se debater o novo Plano Nacional de Reforma Agrária. Agora, tudo isso só pode acontecer se tiver participação social. É por isso que aqui passo a descrever muito rapidamente alguns princípios norteadores deste ordenamento territorial. E o primeiro dele, já foi dito pelo Danilo ainda agora, é conhecer a realidade. Sem o conhecimento da realidade, não se planeja política pública. Segundo princípio fundamental é a participação popular, e aqui precisamos resgatar aqueles conselhos que, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal, foram criados para garantir a participação da sociedade civil. E aqui, o segundo critério fundamental, a transparência. Vamos dizer uma coisa bem sincera entre nós que estamos nessa sala e aqueles que terão o prazer de nos ouvir remotamente. Chega de engodo. A lei de acesso à informação é uma lei que garante o direito da sociedade conhecer a realidade. Portanto, utilizar, como está sendo utilizado,
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para impedir o acesso às informações não pode continuar. Eu saúdo com muita alegria o fato de que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 2022, criou um sistema onde todas as matrículas bloqueadas, canceladas, requalificadas e desbloqueadas fossem inseridas num único sistema. É um grande avanço de um ponto de vista tecnológico, é um grande avanço do ponto de vista de conhecimento da realidade. Acontece que a Instrução 1/2022 determina que quem tem acesso a esse sistema é só o Judiciário. Ora, nem Ministério Público Federal e Estadual, menos ainda a sociedade. Que transparência é essa? Que publicidade é essa? Que registro público é esse, se ele fica escondido? E não venha me dizer, não, é só você entrar no sistema, vamos ver melhor daqui a pouco, pagando a conta, isso não é o problema. É um problema, não é o problema. Para poder avançar. Eu acho que precisamos discutir melhor, sim, esta questão. Só um minuto que estou indo ao contrário. Não, desculpem. Isso. A outra grande questão é exatamente, como dizia, sistematizar as informações. Por que isso é fundamental? Esse slide, o meu amigo e colega Benatti vai dizer, é tão velho, é da década de 2000, quando a gente estava lá no Instituto de Terra do Estado do Pará e começava a planejar uma política de regulação fundiária diferente daquilo que, infelizmente, era colocado em prática, que era resolver o problema imediato. Por isso que o ordenamento territorial é um processo amplo e, nesse sentido, precisa a integração, a inserção da sociedade civil na Câmara Técnica Federal e Estadual de Destinação de Terra Pública. É uma ação integrada entre os diferentes entes, os diferentes ministérios, os diferentes órgãos. E aqui associar o debate ambiental, mudanças climáticas, ao debate fundiário. Me permita muito rapidamente fazer algum resgate fundamental, porque se nós não conseguirmos entender bem de onde nós saímos, não teremos como entender o hoje e o ordenamento territorial que estamos propondo. Aqui, não para fazer propaganda do nosso manual de direito agrário constitucional, mas tem uma frase que para nós é fundamental, que é o reconhecimento de que toda a terra originariamente era pública. E isso não somos nós só que estamos dizendo. O próprio Supremo Tribunal Federal, na DPF 1056 de 2023, reitero, por unanimidade, mais uma vez, e mais uma vez derrotando a pretensão da CNA, não só reafirma que toda a terra originariamente é pública e que pode ser passada através dos diferentes instrumentos que existem no nosso direito, mas também afirma que a proteção estatal à propriedade só ocorre se esta propriedade tiver origem válida. Portanto, se o registro imobiliário não tiver uma origem válida, se não se comprovar o destaque do patrimônio público daquele imóvel, não existe propriedade. Por isso, é possível, diz o Supremo, o cancelamento administrativo. Consequência dessa decisão, cabe ao particular provar o destaque, a possibilidade, como acabo de dizer, do cancelamento administrativo, mas eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, sobre o ponto 3. Porque se cabe ao particular comprovar, alguém vai dizer se aquele documento que ele apresenta é bom ou não. E este alguém, evidentemente, será INCRA, Institutos Estaduais de Terra, SPU, Companhia Limitada.
Mas como estes órgãos podem verificar a veracidade dessa declaração se eles não fizeram o dever de casa? Isto é, se não coletaram, sistematizaram, digitalizaram, inseriram num sistema todas as informações de todos os processos e títulos emitidos ao longo dos séculos, porque uma carta de Sesmaria que obedeceu todas as normas ainda hoje é propriedade. E aqui é fundamental um sistema que, ao mesmo tempo, como Danilo colocou ainda agora, tenha uma base documental, mas também espacial. É aquilo que uma minha orientanda, hoje doutora, a Amy Silva, me ensinou, que é o papel do geodireito, isto é, de nós conhecermos a fundo a base documental e espacial. Isso é fundamental porque, como foi dito ainda agora, o Tribunal de Contas da União, eu chamo a atenção para a data 2015, portanto, 10 anos atrás, já atestava como o governo federal não tinha, será que agora tem, conhecimento da situação de seu próprio território. E me permitam dizer, não é só o governo federal, não. Os governos estaduais tampouco, e na esfera, na alçada de sua competência, os governos municipais também não têm este conhecimento. E aqui, portanto, a integração dos sistemas que o GT, citado pelo Danilo ainda agora, propõe, é o primeiro passo fundamental, inclusive chegando à efetiva implementação do SINTER e agregando no SINTER não só o CIGEF, o CNCR, mas também, o CCIR no caso, mas também o CAR. Também porque eu não sei se a atual administração do ITERPA assinaria aquilo que o Benatti e eu escrevemos, junto com a Lully e outros, em 2009, isto é, uma situação de caos fundiário, e este caos precisa, para ser superado, que nós respondamos algumas perguntas. Quantas terras foram incorporadas no patrimônio público? Quantas destinadas? Para quem? Aonde? Através de qual instrumento jurídico? Quantas matrículas tem hoje no estado do Pará? Em 2022 eram 1,4 milhões. E hoje? E nos outros estados? Temos este conhecimento? Porque a situação, e aqui me permita-me, infelizmente, só citar o Pará, mas estamos na nossa casa, no nosso estado, a situação fundiária é bastante complexa, como vocês podem perceber. Isto é, vários órgãos com responsabilidade de administrar terras. E aqui eu chamo a atenção que, por milagre, no estado do Pará tem 138 milhões de hectares e nós só temos 127. Portanto, alguém ampliou. E como terra não engorda, eu sim, mas a terra não, tem algum problema. E esse problema é exatamente a sobreposição que nasce do desconhecimento de cada uma dessas realidades. Nós precisamos chegar um dia a ter 100% do território georreferenciado certificado e 100% igual a 100% e não igual a 100% mais alguma coisa. Também porque, e aqui chamo a atenção de novo para a data 2015, portanto já faz 10 anos esta informação, pois hoje o tamanho das áreas georreferenciadas, certificadas a nível federal. E por que o governo do estado do Pará, que se diz dono, pelo menos no cartório está registrado como dono, de cerca de 24 milhões de hectares, não tem um palmo no CIGEF. Não estando no CIGEF, o cartorário não tem obrigação de adivinhar onde está a terra pública. Portanto, se lhe apresentarmos um documento dizendo isso é meu, ele vai registrar. Porque ele é obrigado a ir lá no CIGEF, mas se não está lá. Portanto, a insegurança jurídica gerada pela insuficiência de informações precisa ser superada. E aqui, me permitam dizer, este mapa que eu uso desde 2008 é uma piada, se não fosse uma tragédia. Olhem só, nós trabalhamos 10 mil matrículas. Naquele momento eram 700 mil. Hoje, como disse, é mais de 1.400.000.
Se somando essas 10 mil, essa seria a realidade do Pará. E quem diz isso, se é o nosso estudo da nossa clínica, é o estudo feito pela Comissão de Combate à Grilagem, mas quem diz isso é a própria Corregedoria do nosso tribunal, no provimento 13 de 2006, quando reconhecia que no estado do Pará tem algum estado onde tem mais papel do que terra. Esse outro estudo, que é bem mais recente, do ano passado, feito pelos amigos que assinam o documento, Instituto Escolha, tá? Que foi reapresentado semana passada com alguma correção, mas mostra o desafio de nós sabermos qual é a nossa realidade e, a partir daí, decidir o que fazer. Também porque neste espaço, nesta terra, nesta água, nesta floresta, tem diferentes sobreposições de interesses. Para quem nós vamos dar razão? Quem pode e deve ser priorizado em caso de sobreposição? E nós entendemos que a Constituição Federal, as constituições estaduais, as demais normas complementares, nos dizem qual é a ordem lógica. Populações indígenas, remanescentes de quilombo, comunidades tradicionais, agricultura familiar, e tem espaço para todos os outros, porque o Brasil é grande. Porém, tendo sobreposição, precisa escolher. Também porque, a partir da década de 80, um novo ator social surgiu, que foram as comunidades e populações tradicionais, não que nasceram na década de 80. Na década de 80 ganham protagonismo, deixam de ser invisibilizadas e começam, portanto, a aparecer na cena, querendo, evidentemente, respostas. E esta resposta nos faz alterar, inclusive, o conceito que está lá no artigo 4º do Estatuto da Terra, de imóvel rural. Porque a população tradicional não quer ter o acesso à terra reconhecido via o artigo 4º do imóvel rural, igual à propriedade familiar. É outra dinâmica, que é o conceito de território, como está escrito no artigo 13 e 15 da 169 da OIT. E aqui, já indo quase para o meio caminho final, acho que foi fundamental quando foi criado, em 21 de junho de 2023, esse GT do governo federal MDA-INCRA. Quem participa do grupo de transparência e o acesso à informação, um ZAP que foi criado por várias pessoas, nós socializamos isso assim que, posso dizer, Danilo, foi você que socializou? Posso, né? Assim que o Danilo socializou para nós. Porque apesar de ser datado de dezembro de 2023, ele foi publicado alguns meses depois, mas não vou ficar brigando por datas. Vou só dizer que este instrumento é de fundamental importância, exatamente porque abre os caminhos para, primeiro, conhecer a realidade e apontar soluções. E a solução apontada, que é a criação de um sistema nacional de governança fundiária, que eu preferiria chamar de governança da terra, é o caminho. E aqui me permitam, porém, uma pequena discordância com a proposta do MDA-INCRA. Desde o artigo 64 da Constituição de 1891, os estados têm plena autonomia de gerenciar suas terras. Portanto, não pode existir qualquer subordinação dos órgãos estaduais ao INCRA ou qualquer órgão federal. Eu entendo e aceito a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, porque é o órgão de diálogo entre o governo federal e todos os governos, inclusive a sociedade civil. Porém, é fundamental rever um pouco esta caixinha de ordens para poder equiparar os governos estaduais ao governo federal. Eu costumo dizer que, sem direito ambiental, cabe à União ditar as regras gerais e aos estados aprimorarem para melhor as regras estaduais. A nível de direito agrário, isso não existe, não tem subordinação, não tem lei geral. A lei do terra legal vale para as terras federais, não vale para as terras estaduais. Aliás, terra federal se regulariza através de módulo fiscal, terra estadual se regulariza por hectares fechado.
isto é, no caso do Pará, 100 hectares é a faixa de doação, e isso é comum nos outros estados. Portanto, acho que o caminho está apontado, este documento aponta efetivamente a saída. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de louvar a iniciativa da semana passada, que é esta resolução número 18, deixa eu ver melhor, 14 de maio deste ano, está publicado no Diário Oficial alguns dias depois, porque isso é fundamental. Nós precisamos, sim, de um grupo de trabalho específico para cuidar da bagunça fundiária do Pará. Mas me permitam dizer, da bagunça fundiária da Amazônia. Estivemos com muito prazer na casa do Afonso, né, lá em Rondônia, semana passada, seja a Maria Cristina que eu e outros, e tivemos o desprazer de perceber que a realidade também é bastante complexa, é bastante bagunçada. Portanto, a criação desse grupo de trabalho específico é fundamental. Só que, pessoalmente, e não sou eu, um grupo de pessoas e de entidades estará hoje remetendo para a Casa Civil, bem como para o governador do Estado do Pará, bem como para o ministro da Reforma Agrária, bem como para quem preside a Câmara Técnica, um pedido dizendo: nós não queremos ser convidados, nós não somos espectadores, nós queremos participação efetiva neste grupo de trabalho. Nós, sociedade civil, nós, movimentos sociais, reivindicamos assento a pleno título, e não como alguém que pode ser convidado com direito a voz, sem direito a voto, sei lá que bagunça é essa. Também porque nós precisamos sair, e não estou reclamando deste IGT, tá? Mas nós precisamos sair das medidas emergenciais necessárias, oportunas, urgentes, para as medidas estruturantes. Portanto, nós precisamos entrar, sim, na Câmara Técnica de Destinação de Terra Pública Federal. Nós precisamos, sim, exigir do governo do Estado do Pará, via ITERPA, que instale a Câmara Técnica Estadual, que está prevista em decreto desde novembro de 2020. Portanto, são 5 anos que esta Câmara não está ainda instalada. E participação popular significa estar lá. Mais uma vez, acho fundamental nós batermos palma aos 3 poderes do nosso querido Brasil, com a assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica, que foi assinada pelo presidente da República, pelo presidente do Congresso Nacional e pelo presidente do Supremo. E é interessante se observar que no anexo, uma das primeiras preocupações que esse documento tem é integração efetiva de bancos de dados imobiliários, ambientais, cadastrais, fiscais, etc., etc., etc. Já temos soluções. Diante da bagunça do Estado do Pará, a nossa universidade criou o SIG Fundiário, onde todos os processos e títulos estaduais e federais foram colocados no mesmo banco de dados e se verificar se as matrículas, que também foram digitalizadas, tinham origem ou não. E aqui, muito rapidamente, todos nós conhecemos o acervo fundiário do INCRA, um repositório fundamental de informações. O caminho que nós estamos desenhando é o SINTER, exatamente porque no SINTER, se agregarmos o SICAR, teremos todas as informações, inclusive as informações registrais. Nós estamos olhando, diante dos nossos olhos, uma revolução tecnológica. Nós estamos passando do livro velho, caindo aos pedaços, para a digitalização e integração de todo o acervo, conforme determina a lei do SERP, conforme determina o RI digital, conforme é possível ter acesso às matrículas no RI digital, e nós gostaríamos de ter acesso gratuito, tá? Por que pagar por uma informação pública? Se eu quiser comprar um terrenozinho, eu pago a conta, porque isso é indispensável. Caso contrário, o acesso e a fiscalização tem que ser
algo que caracterizaria a política fundiária. Eu vou terminar mostrando como, mas aí o Danilo já falou, portanto não vou repetir, mas a Política Nacional de Ordenamento Territorial chamou a atenção em 2006, já estava prevista, e agora voltou como decreto de março do ano passado. Estamos aguardando agora o decreto futuro. O reconhecimento do direito territorial das populações tradicionais, o combate à grilagem, o combate ao desmatamento ilegal, a defesa do meio ambiente não é um problema legal, não é um problema tecnológico, é exclusivamente um problema político. A eventual aprovação do PL 2633, conjugado como 510, que no fundo é a mesma coisa que a 910 de 2019, e o recado do governo anterior a este era simples: você desmata, você queima, entra com pedido, faz um carzinho aí e eu te regularizo. Portanto, o agrobandido que passa a ser homem de bem. E não vamos esquecer que ontem entrou em pauta o PL 2159 de 2021, que quer destroçar o licenciamento ambiental. Portanto, a participação da sociedade é absolutamente fundamental. Obrigado. Obrigada, professor Treccani. Eu vou abrir, então, imediatamente para perguntas. Guilherme, Acácio. Vocês podem pegar o microfone aqui em cima para poder ficar gravado? Licença, podem, por favor, publicar o logo, isso. Bom, primeiro para o Danilo. Eu fiquei muito curioso e feliz com essa informação de que o TCU emitiu essa norma. Fiquei curioso também para saber o conceito que a norma contém. Porque, veja bem, a regularização, para usar a regularização, ou melhor, a governança fundiária, a governança territorial, ela precisa estar referida a uma finalidade. Aliás, mais de uma finalidade. As finalidades da governança territorial legítima. E o conceito de legitimidade aqui está referido à Constituição Federal. Criou o conceito, não está com esse nome lá, mas é isso, distintos regimes fundiários bem definidos e um outro não definido, mas que precisaria sê-lo. Os conceitos bem definidos são das terras destinadas, já destinadas. E o Constituinte erigiu 3 conceitos bem claros. Os que são bem claros, isso precisaria estar bem explicitado na governança fundiária. Um são as terras destinadas à produção, do artigo 186, que também precisam cumprir a função social e ambiental. Então, o IBGE é o órgão que levanta esse conceito a partir do conceito estatístico de estabelecimento agropecuário, onde as terras destinadas ou destináveis à produção, mas que tem alguma produção já em ocorrência. O segundo conceito relevante é do artigo 231 para os indígenas e a DCT, se não me engano, artigo 80, para as comunidades quilombolas. É o conceito de reprodução étnica estabelecida. Então, as comunidades indígenas e quilombola legalmente definidas
e ou demarcadas, aí tem uma diferença grande, que está definida legalmente, mas não está bem demarcada, mas isso é outra história, constitui uma finalidade territorial que contém outro regime fundiário, não tem nada a ver com o primeiro. Então, você não pode ter produção agropecuária, mesmo que cumpra a função social, que esteja em desacordo com a função de reprodução étnica. Portanto, isso tem que estar muito claro também, porque senão a gente fica falando em governança fundiária, com que finalidade? A terceira finalidade está no artigo 225, que trata das áreas contínuas de reprodução ecológica territorial. Elas são contínuas, porque tem as descontínuas também, que já são protegidas pelo artigo 186, daquelas destinadas à produção. Então, esses territórios de parques e reservas cumprem uma terceira finalidade, que não se mistura com a primeira. Pode até um pouco se misturar com a segunda, porque as unidades de reprodução étnica também cumprem essa função, mas a Constituição discrimina. Então, veja bem, essas três conceituações, elas, até 2006, representavam 63% do território. Portanto, tinha 34% fora. Isso segundo o IBGE. Né? E, a partir do censo de 2017, aparentemente é uma boa notícia, qual seja, de que as categorias destinadas aumentaram para 74%, quase 75%. É como se você tivesse tido um avanço de 93 milhões de hectares de terras recuperadas do limbo de não definição. Aí nós precisamos ver direitinho. É basicamente em parques e reservas que houve esse avanço. Para ver realmente se isso é real ou é apenas estatístico. É um avanço muito grande em tão pouco tempo. De qualquer forma, aí é uma incógnita que precisaria estar bem esclarecida no trabalho de vocês. No mínimo, 25% do território nacional que o órgão de estatística geográfica nos diz que não sabe qual é a ocupação que lá existe. Imagine se ele está dizendo que não sabe que ocupação existe, provavelmente vai estar naquele conceito de terras devolutas. Sim, mas também, como eles não definiram aqui alguns conceitos que são constitucionais, como, por exemplo, as áreas de fronteira, são perfeitamente definíveis. São 150 quilômetros da fronteira para dentro. Até um aluno de primeiro ano de geografia consegue definir isso, mas o IBGE não conseguiu definir. Isso precisaria ser definido. Porque se você não define a finalidade que constitui o território, do ponto de vista da sua legitimidade, como é que se pode aplicar governança fundiária, né? Ademais, tem alguns outros territórios perfeitamente definíveis que o IBGE ignorou. Por exemplo, em terras étnicas, ela só define as terras indígenas, mas as terras quilombolas são perfeitamente definíveis também. Melhoraria o grau de informação. E nas áreas destinadas à produção, você tem os territórios de assentamento em operação, que também são perfeitamente discrimináveis do conjunto total. Então, eu só querendo chamar a atenção ao seguinte: há um preâmbulo desse trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que é definir os macroterritórios que a Constituição já estabeleceu com finalidade e destinação. E, a partir desses macroterritórios, aí sim,
você vai partir para o passo seguinte, a saber, a finalidade a que constitucionalmente ele se destina está sendo cumprida? Os órgãos de gestão estão cuidando do cumprimento da função social e ambiental, no primeiro caso? Os órgãos indígenas estão cumprindo em demarcar efetivamente a terra, em verificar se há intrusão ou não há intrusão? Há uma série de perguntas que precisam ser feitas. Nos parques e reserva, a mesma coisa. A gente sabe que há uma intrusão enorme nesses espaços. O IBGE sabe também. Só que o IBGE se limita a desqualificar o estabelecimento, anula o conceito de estabelecimento, mas o latifundiário fica lá dentro. Então, essas questões precisam ser respondidas. Em suma, eu acho muito relevante o estudo nas 3 primeiras categorias. Agora, na quarta categoria, que é outras ocupações, isso precisaria ficar muito claro. Onde estão geograficamente essas outras ocupações que são uma incógnita tão grande que o IBGE não consegue cartografar? Será que é uma incógnita ou é preguiça institucional? Essa é a pergunta. Para o Trecani, eu teria uma informação adicional que você colocou, eu achei muito bom. A DCT, não sei se era a DCT, da CNA, que foi apreciada em 2023 pelo STF, ela propunha algo mais grave do que você falou. Ela propunha que, como matreiramente na Constituição tem um artigo, se não me engano, é o 84, entre 84, 82 e 84, que diz que as terras produtivas são insusceptíveis de desapropriação e, portanto, dizia a CNA, ora, se são insusceptíveis de desapropriação, não precisa cumprir o artigo 286, porque já cumpriram. A Constituição falou o seguinte, o 286 é precedente de toda a terra, seja ela produtiva ou improdutiva. Portanto, a chamado imóvel produtivo precisa cumprir a função social sob pena de desapropriação. Então, a CNA conseguiu piorar a situação para eles próprios. O Constituinte criou um erro lógico, e o STF, provocado, resolveu o erro lógico. O precedente, ele tem hierarquia sobre o precedido, e, portanto, o precedente é o 186. Portanto, a função ambiental, ela é condição sine qua non para que você legitime o imóvel produtivo. E, aliás, o Estatuto da Terra não previa isso. O Estatuto da Terra inquinava o imóvel produtivo, só um momentinho, o imóvel produtivo como se fosse, digamos assim, uma quinta essência da ordem agrária, mas a exploração agropecuária hoje coloca o imóvel produtivo que não cumpre a função ambiental na mesma condição do imóvel improdutivo de antigamente. Portanto, susceptível de desapropriação. Muito obrigado. O Guilherme, ele termina a palestra dele toda vez com aquela coisa assim, não, eu não consigo, nos 20 minutos, atender a segunda parte da palestra, mas durante o resto do evento, ele vai colocando os outros elementos, né? De forma muito marota. Eu vou utilizar 50% do tempo que o Guilherme utilizou para fazer quatro observações aqui. Uma primeira, né,
no âmbito desse desafio que o Danilo apresentou, né, de organizar o cadastro base, né, da relação disso num sistema nacional, né? Como é que está sendo? Queria que você comentasse assim, como é que entram os governos estaduais no jogo e os institutos de terra, né? E uma coisa que eu tenho sentido muita falta é, no governo federal no geral, uma dificuldade de tracionar, né, os outros entes federativos. Aí, segunda questão, uma pergunta já, assim, um pouco delicada, claro, né? Se você comentasse um pouco os desafios da Câmara Técnica, né? Então, a gente comentava ontem, ali no cafezinho, né? Assim que o presidente do INCRA foi nomeado, a gente teve uma audiência com ele, a gente levou para ele 3 agendas, né? Uma delas era a participação social na Câmara Técnica, né? E o novo decreto que botasse a Câmara Técnica a funcionar. Diretamente relacionado com isso, aí para nós todos aqui, né? Eu acho que nós tem uma lacuna acadêmica e de leitura sobre uma transição que aconteceu no governo federal e que a gente não deu muita importância, né? A gente vinha de um processo que foi Operação Arco de Fogo, bloqueio de CCIR de áreas que estavam em posse por simples ocupação na Amazônia, né? Um aperto, inclusive ao financiamento bancário, de áreas que desmatavam, e depois o governo federal vem com uma agenda forte de distensionamento, regularização fundiária massiva, destinação das terras públicas para os governos estaduais e por aí vai. Essa guinada, eu acho que está faltando uma leitura adequada para a gente compreender o que aconteceu. Por fim, eu falei do Dino ontem, vou ter que falar do Dino hoje de novo. O Trecani trouxe essas questões do TCU, o Danilo também falou, mas na DPF 746, o Dino dá uma ordem, que é a seguinte: integrar o monitoramento do desmatamento, a titularidade ou dominialidade fundiária e as autorizações de supressão de vegetação. Ou seja, nada disso aqui vai funcionar se a questão do cadastro básico não estiver de pé. Então, assim, eu fico muito preocupado que toda vez que eu converso com alguém do governo, eles entendem isso aqui como um problema. E, bom, assim, é um desafio, mas é uma baita de uma oportunidade, né? E eu vejo muita timidez, né? E também, de parte do nosso campo, dificuldade de empurrar, sabe? Então, um pouco desses comentários, dessa agenda mais geral de governança que eu queria trazer aqui. Posso passar para a mesa? Não, diga lá. Acho que está bom. Eu só queria trazer para a mesa um debate que talvez dialogue muito com o que o professor Guilherme, que o Acácio coloca, que é uma preocupação. Diz que a gente grita mais onde o calo está mais apertando. Mas se a gente olhar agora onde o calo está mais apertando, em relação a algumas regiões da Amazônia, é a transferência das glebas federais para os estados. Nós levamos pau, literalmente, na ADI 7052, por 2 razões: uma totalmente absurda e a segunda justamente por essa credibilidade que o STF deu em admitir que os estados estariam em condições de fazer uma interpretação conforme a Constituição
na destinação das terras públicas. E a gente sabe que isso não é verdade. Vou citar aqui 2 pequenos exemplos. Tanto o estado do Amazonas quanto o estado de Rondônia, principalmente, e o Acre já vem se assanhando também nesse sentido, estão fazendo uma destinação de terras públicas à margem dos critérios constitucionais, inclusive sobre margeando todo o debate em relação a áreas de fronteira, como disse o professor Guilherme aqui agora há pouco. O estado de Rondônia e o estado do Amazonas, por exemplo, estão impondo retificações de zoneamento sem considerar aquilo que a própria Constituição determina sobre terras públicas. Semana passada foi sancionada uma lei no estado de Rondônia que, e aí falo de áreas públicas também estaduais, só para mostrar o quanto não há esse compromisso dos estados. Eles criaram um sistema de programa de regularização ambiental para invasores de resex. Então, obviamente, das 21 resex do Estado, eles estão já com o apoio da Assembleia Legislativa tentando desconstituir ou desafetar 11 reservas. Então, eu penso assim, esses estados vão fazer uma interpretação constitucional de acordo com a Constituição, que era a pergunta que fazíamos na ADI 7052, objetivamente não. Então, minha pergunta, para resumir o seguinte, a mesa, que caminhos, que ferramentas, que debates nós poderíamos ainda salvar, se possível, nessa questão. Eu coloquei 3 estados, porque o Amapá, parece que a notícia é que já resolveram, né, a questão, mas, pois resolveram institucionalmente, na propaganda. Então, que caminhos, que estratégias seriam mais adequadas, mais adaptadas para a gente levar esse debate, para a gente forçar ou forjar iniciativas no campo não governamental, mas que pudessem incidir ao cabo, nas políticas de destinação em relação a essa questão das terras públicas que estão sendo transferidas da União para os estados. Gente, eu vou pedir para tentar fazer entre 5 e 7 minutos, porque senão a gente atrasa muito o almoço, tem 2 mensagens, pode ser? Quer comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Danilo, pode ser você, então? Bom, gente, eu agradeço pelos comentários, pelas observações, pelas questões apresentadas. Primeiro, assim, eu vou falar aqui um sentimento, minha posição, opinião pessoal mesmo. Eu acho que o trabalho que o TCU revelou, professor, ele tem sido uma muleta que a gente tem usado por ser um órgão que todos os órgãos do governo respeitam. Mas a gente sabe que essa realidade, isso não é de hoje, né? Mas a gente utiliza porque, né, o ministro vai ouvir. Se é o TCU, ele está ouvindo. Não é um artigo de uma revista, de um acadêmico. É de um órgão de governo. E isso abre os olhos e apreende a atenção dos gestores. Então, eu acho que isso criou uma pega. Agora, o TCU, né, como o próprio professor Trecani disse aqui, ele já uns anos antes, uns 7 anos antes, ele já tinha alertado num relatório que tinha problemas na gestão territorial e fundiária do país. Em 2022, no final já do governo Bolsonaro, que eles publicaram esse relatório. E aí escancarou essa situação, que inclui, né, como na relação de alto risco da administração pública. Então, isso, assim como o acaso provocou ali das questões da DPF, é uma oportunidade para a gente, né, introduzir isso no âmbito do governo e até avançar
com as outras forças que opõem a uma governança fundiária forte no país, né? Porque a gente sabe que tem forças dentro do próprio governo e na sociedade que não quer que as coisas sejam organizadas, quer que mantenha do jeito que está bom, o status quo ali está favorável. Então, isso aqui é um esforço. Então, o que eu acho? Eu acho que, do ponto de vista da legitimidade constitucional, a gente está trabalhando, né? A gente tem uma ordem, os mandamentos da Constituição, que eles estão atrelados com uma série de leis, né, que já existiam antes da Constituição de 88, tipo o Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra ele define ali, né, os imóveis rurais, né? E aí a gente vai trabalhando, o IBGE já trabalha no outro conceito, que é o de estabelecimento. Então, a gente esbarra em alguns limites para associar esses dois conceitos, né? Então, nesse trabalho que a gente fez, a gente deixou de lado o conceito de estabelecimento do IBGE e trabalhou na perspectiva do imóvel rural, né? Eu sei que é outra perspectiva, mas a gente agrega os dados do censo agropecuário, né, para fazer os nossos estudos. E acredito que esses conceitos que o senhor traz aqui, previstos na Constituição, eles estão, assim, não claramente apontados no trabalho que a gente fez, mas eles estão, de alguma forma, ali, ele permeia o nosso trabalho. Por quê? Porque as questões das terras destinadas à preservação ambiental está sendo considerada, né? O MMA está envolvido conosco, as terras de produção também, e aí, assim, também, do ponto de vista das terras de produção, o mapa, a gente tem procurado envolvê-los nisso, né? Por mais que seja também uma força que, às vezes, opõe alguns interesses da parte fundiária, né? Tem que ter um certo cuidado nesse envolvimento, mas estão apontados. E também um componente forte do trabalho é esse das terras destinadas, né, ao cumprimento dos direitos étnicos e tradicionais, né? O MPI veio para o jogo, a FUNAI está no jogo conosco, também, né, a pauta quilombola dentro do INCRA tem sido fortalecida e está bem considerada nesse aspecto. Tanto é que a gente, né, o que a gente só tinha até agora, né, sistemas operacionais e técnicos para fins de regularização fundiária apenas individualizado, hoje a gente já está trabalhando numa perspectiva de entregar, né, no próximo ano, uma ferramenta para a regularização coletiva dos territórios tradicionais, que vão ser disponibilizados, né, tanto pelo INCRA, na prerrogativa dele, como para aqueles estados que têm trabalhado isso. Isso tudo é no sentido de criar um caldo para que, né, numa eventual mudança de governo e de forma de pensar no Brasil, essas estruturas elas possam segurar e ajudar a sociedade civil a resistir a eventuais objetivos de mudança. A gente sabe que é difícil, mas é uma forma da gente fincar o pé e garantir isso. Assim como eu vi que o professor Tecani, né, apresentou essa proposta do sistema SIG fundiário, que tem aqui, né, que foi uma iniciativa da academia, né, para o Pará, para monitorar essas situações. Eu acho que, com relação às terras de fronteira, né, o governo recriou novamente um conselho nacional para cuidar das terras da fronteira do país. É uma questão que eu reconheço, assim, que a gente não está bem alheio a isso. Eu acho que poderia se envolver mais, porque é uma questão estratégica e isso pode, inclusive, comprometer a falta de um olhar nosso, do INCRA, no sentido de estar mais atento no que está acontecendo na fronteira, pode comprometer a soberania nacional e a alimentar também do Brasil. Bom, nem fui para a Diacácia ainda,
Já estou finalizando. Com relação ao IBGE, acho que é isso mesmo. Já indo para os pontos aqui apontados pelo Acácio, né? Como está essa questão dos estados e dos municípios? Como entra a questão do estado e do município nessa proposta? A gente, né, tem consciência de que a gente não pode, ainda mais por um decreto, criar subordinação aos outros entes federados. O que a gente está apostando é num regime de cooperação com os estados e com os municípios, né? E propondo, desde já, essa participação deles nessa estrutura, né? Uma forma da gente de atrair e fazer com que eles aderem a essa proposta é vinculando algo no sentido assim, de disponibilizar tecnologia, conhecimento ou até repasse de recursos para alguma ação do governo, né? O governo federal aportando recursos. Porque isso é uma forma, porque a gente recebe muito demanda dos estados para apoiar em projetos fundiários e tudo mais. Então, na medida que o estado chega, não vai só o dinheiro, vai algum compromisso, entendeu, professor? Entendeu, Acácio? Para não ser uma coisa solta, aquele toma lá, dá cá. Né? Você me dá o dinheiro, eu vou entregar os títulos para você. Não é só isso que a gente quer mais. Então, por isso que a gente propõe essa vinculação, mas nós temos plena consciência que não vamos conseguir fazer isso por meio de um decreto. Para isso, a gente precisaria de uma lei e a avaliação política é que, via de lei, se for para apostar numa lei, essa proposta que a gente fez pode ir para o Congresso, possa não ser colocada como prioridade e pode ser muito desidratada e mudada lá dentro. Então, a decisão do ministro foi encaminhar via decreto mesmo, para a gente ter uma maior possibilidade de intervir na situação. Quanto aos desafios da Câmara Técnica, vou só passar um pouquinho, viu, Yamila? Quanto aos desafios da Câmara Técnica, eu acho que essa questão das transferências das terras para o Estado é um desafio que está posto. E, com a mudança agora no Congresso, a pressão aumentou muito esse ano. Tanto é que um dos primeiros atos do presidente da República com o presidente do Senado foi um ato de entrega de terras, né? E isso atiçou outros estados que estavam ali na fila, né? Então, acho que Rondônia está na mira, né? Tem uma pressão lá, né, Afonso, para fazer. E acho que tem outro estado que eu não estou me lembrando agora aqui, que está, não sei se é Roraima. Roraima já foi passado, já foi passado. Mas, assim, às vezes, eu acho que uma oportunidade disso é a gente se organizar, aí, assim, mais na perspectiva do INCRA, para dar uma resposta de que o governo federal ele tem uma alternativa de não transferir com uma proposta de gestão para essas terras. Se a gente não tiver uma proposta que pare em pé, para que seja alternativa à destinação, à transferência para os estados, a gente vai perder a batalha. Eu acho que esse é o esforço. Então, o Afonso já provocou aqui, a minha opinião é essa, sabe, Afonso? Acho que o que acadêmicos, sociedade civil organizada, que trata do tema, o governo pode fazer para elaborar uma proposta alternativa à transferência de terras para o Estado. A gente tem que ter, para a gente colocar na mesa. A gente não vai transferir porque nós temos esse projeto aqui, segura aí que nós vamos fazer. Né? E fazer, não é só apresentar a proposta. Uma outra coisa, para finalizar aqui, é sobre as ADPFs. Em relação às ADPFs, eu acompanhei bem, tenho acompanhado a ADPF 743, que diz respeito à necessidade de integração de dados, né, sobretudo do CAR. Por quê? Porque, ano passado, naquela situação do fogo, né, a Polícia Federal estava atuando, os órgãos de justiça, e precisavam responsabilizar alguém.
E aí as bases de dados não davam elementos para fazer essa responsabilização. Então, isso deu força, foi quando saiu a primeira decisão relacionada à DPF 743, que tem sido, na minha avaliação, a gente até queria, até para forçar o governo a tomar uma posição, apresentar esse projeto de governança de terras para o Supremo. Mas aí a avaliação da AGU que não seria viável, porque a gente estaria vinculando uma ação do Executivo, né, a uma decisão do Judiciário, né? Mas isso está caminhando em paralelo. Eu acho que, na proposta do cadastro territorial rural, ele é uma ação, uma das ações que está prevista nesse plano que foi apresentado para o Supremo. O Supremo está de olho nisso, né, está monitorando essas ações. Semana passada mesmo, eu tive a oportunidade de participar de um seminário na Procuradoria-Geral da República, e dividi na mesa lá do diálogo com um dos juízes auxiliar do ministro Dino. E é curioso, assim, quando a gente fala do plano, né, ele fazendo um comentário sobre o plano da DPF 743, e o entendimento que ele passou é no sentido de que é um plano que vai apenas diz respeito à qualificação do cadastro ambiental rural, sem muita vinculação ao cadastro fundiário. Quando o cadastro fundiário é o que vai dar laço para a responsabilização dos eventuais, né, dos incêndios, do desmatamento que ocorrer no imóvel. Então, no final do seminário, ele me procurou e falou, né, eu falei sobre o cadastro, e o interesse deles de conhecer mais isso. Então, a gente está, num cenário oportuno para isso, né? Agora, o que eu acho é que a gente precisa ampliar o nosso senso de urgência para ter essa entrega rápida, porque senão nós podemos ser atropelados. Então, gente, eu sei que o tempo é pouco, vou passar agora aqui a palavra para o professor Trecani, mas a gente pode aí, ao longo do dia, conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Eu saio desta mesa muito animado, porque acho que conseguimos colocar de uma maneira bastante consensual, diria eu, a identificação dos problemas. Primeiro problema que todo mundo reconhece é a necessidade de sistematizar as informações. E aí eu acho que o nosso papel enquanto universidades, o nosso papel enquanto ABRA, é ajudar nisso. Nós sabemos como fazer. Nós já fizemos no passado, nós estamos fazendo. Nós construímos elementos necessários para poder avançar. O segundo ponto que me deixa com bastante esperança é exatamente essa possibilidade de, a curto prazo, termos instrumentos para aprimorar melhor nossos conhecimentos, que é essa integração de sistemas. Se o Sinter pegar, de fato, e se agregar o SICAR dentro do Sinter, nós já teremos o CIGEF, já teremos o cadastro do INCRA, que sempre mais estão sendo unificados, agora a partir de junho, né, vai ainda melhorar essa integração, como foi noticiado anteontem, e o SERP, que também vai estar no Sinter. Só que precisamos avançar com um pouquinho mais de rapidez. E aí discutir essa questão do eventual sigilo dessas informações. Na realidade, a necessidade da transparência, que é o começo para permitir a participação popular, precisa de ter todas essas informações disponíveis. Nós também, acredito, chegamos a identificar, portanto, passos a serem dados, mas também identificar um problema. O penúltimo slide da minha apresentação mostra que nós temos opositores bem aguerridos, que controlam de maneira bem eficiente o Congresso Nacional. E aí fica muito difícil se conseguir avançar se o governo não tiver suas costas, sei que é uma expressão não muito bonita, né?
escoradas, amparadas nos movimentos sociais. E essa é a crítica maior que eu faço ao governo federal neste momento. É bom nos convidar a dialogar, nos convidarmos em vários momentos, isso é muito importante, mas precisa ter o movimento social na cola, porque ele é o único que pode ajudar a derrotar aqueles que nós sabemos que querem outro Brasil. E finalizo dizendo, eu estou com certeza entusiasta da necessidade de integrar as políticas públicas federais e estaduais, mas, porém, contudo, as leis de Rondônia, as leis do Tocantins, as leis do Maranhão desses últimos anos, a própria lei do Pará de 2019, apontam para outros caminhos. Eu acho que, São Paulo, eu acho que o exemplo do Amapá deveria nos servir de lição. A maneira como a qual foi repassada a terra para o Amapá está criando muito mais problemas para as populações tradicionais e a agricultura familiar do que soluções. Esta barganha do presidente do Senado foi à custa de entregar terra para um agronegócio irresponsável, no que diz respeito à sua parte social e ambiental. E aí fica muito difícil achar, sobretudo quando, no caso concreto, o Supremo, poucos meses atrás, decidiu que esta lei é perfeitamente constitucional e não fez nenhuma ressalva sobre eventuais condicionantes, como os amigos Curie apontavam que era necessário. Portanto, temos sim esperança, mas essa esperança não pode esconder as preocupações e a necessidade de que seminários como este possam ajudar a ter ainda mais instrumentos para o enfrentamento. Porque enfrentamento tivemos, estamos tendo e teremos. Quem está se promovendo ou está querendo entrar, por exemplo, no grupo de trabalho criado recentemente sobre o Pará, é sim a FETAGRE, é sim outros movimentos, mas o outro lado também está querendo o espaço dele. Portanto, ou a gente se cuida, ou estamos criando mais problemas que soluções. Mas eu não gostaria de fechar com esta frase, mas sim fechar com uma mensagem de esperança. Apontamos caminhos, precisamos nos fortalecer uns aos outros. Obrigado. Muito bem, dado o avançado do horário, vou dar por encerrada a mesa, agradeço demais a presença de todos. A gente vai continuar discutindo isso. Eu vou pedir, então, para a gente agilizar essa ida para o restaurante, pode ser? Vai ser no Hotel Beira Rio, que é aqui perto, mas, assim, se a gente puder já se dirigindo lá para fora para ir chamando os carros e rapidinho, eu agradeço, então. Obrigada.